sou Miriam Rioli e o tema de hoje que eu vou falar é isso que te impede de ser realizado profissionalmente. Então, em toda essa jornada, eu discuto com você, eu pego na sua mão para te ajudar a você sair de uma insatisfação no trabalho para a realização profissional com clareza e confiança. Então, vamos para esse tema, que eu sei que você tá curioso, essa cabecinha linda tá doido para saber o que te impede de ser realizado profissionalmente. Na verdade, são várias questões que eu vou discutir e no final eu vou te provar que isso pode estar te impedindo. Então, todos nós temos travas inconscientes, ou seja, Miriam, o que é isso? Aquilo que eu não tenho de forma clara na minha cabeça. Então, inconsciente, né, nós temos essas travas e nós sofremos com o efeito dessas travas algum momento na nossa vida. Então, é aquela sensação que dá, gente, que, sabe, a gente anda e morre na praia. Então, essas barreiras, né, vão te impedir de você estar em prol do seu objetivo e superar os seus desafios. Miriam, mas o que fazer quando um bloqueio emocional te impede de avançar na carreira? E aí esse bloqueio emocional, ele vai estar relacionado às vezes com a infância ou até mesmo com um evento. A gente tem que entender por que ele ocorre. Tem duas formas de ter um bloqueio ou uma crença limitante. O primeiro é justamente o quê? O forte impacto. Uma ocorrência que você teve na sua infância e você armazenou aquilo. Ou por repetição, que alguém fica falando na sua cabeça assim, você nunca vai dar em nada, quando você crescer você vai virar o quê? O que você vai ser quando você crescer? Desse jeito, menino, se você não estudar, você não vai dar em nada. E aí isso vai sendo armazenado. Mas tem dois bloqueios que vão te levar a isso, que é o quê? A insegurança, que é relacionado justamente eu confiar em mim, e o medo. E esse medo, gente, tem um lado que o medo é bom, né? Qual que é o lado do medo bom, Miriam? Aquele que vai fazer com que você realmente entenda e faça uma gestão de risco da sua carreira. Como eu tô falando sobre insatisfação no trabalho, muitas pessoas estão numa zona de conforto. E o que é essa zona de conforto? Tá num trabalho que não gosta, tá fazendo atividades que não gostam, mas ainda assim preferem se manter lá. Por quê? Porque é conhecido. Eu até brinco que eu falo que é aquela merda que é quentinha, mas é merda, entendeu? Aquele cocôzinho quentinho, mas é cocôzinho. Mas é a zona de conforto. Então, não necessariamente zona de conforto é só boa. Ela também pode ser ruim, que causa sua insatisfação no trabalho. Por quê? Do outro lado é o quê? É a mudança. E a mudança causa o quê? Insegurança, de saber se realmente eu vou ser capaz de fazer aquilo, e o medo. E se der errado? Aqui pelo menos eu tenho um salário, aqui pelo menos já me conhecem, aqui eu já estou adaptado. Então, vai te bloquear. Então, muitas vezes, tanto medo quanto insegurança são tão fortes, gente, mas tão fortes, que a gente acaba procrastinando e adiando as nossas conquistas. Adiando aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu quero fazer. Ou pior ainda, aí esse é pior, que é adotar uma postura de conformismo. Eu conformo que eu nasci para ser insatisfeita profissionalmente. E aí, isso faz com que eu sinta mais segura, e aí é a pior opção que você pode estar adotando. Então, muito dos nossos bloqueios emocionais estão instalados aonde? Na nossa mente, né? Na nossa mentalidade. Então, se eu tenho um bloqueio, que realmente eu estou condenada a isso, eu tenho uma mentalidade, ou também conhecida como mindset, fixa. O que é fixa? Eu me bloqueei, eu paralisei, estou fixa ali, e acho que não consigo fazer essa mudança. E isso se torna uma verdade na sua vida. Por que se torna uma verdade? Porque é o que você acredita. A verdade da nossa vida são crenças que não necessariamente são verdadeiras, mas que se tornam a única verdade que você consegue enxergar. Então você está com conformismo, conforma com aquilo e vai, estando insatisfeito, mas vai levando a vida. E aí você leva a vida da seguinte forma: você chega na segunda pedindo pelo amor de Deus na sexta-feira, chega na sexta-feira, você foge por 2 dias.
Você faz uma fuga por 2 dias, né? Aí chega o domingo à noite, que aí você tá insatisfeito, tá mal, e aí você fala, putz, não era o que eu queria. Porque amanhã é segunda. E o problema não é segunda. O problema é a sua conformidade com a vida que você tá levando. Que aí tá instalado. Então trava. Então isso acontece com várias pessoas. Não é com você, com várias. E as pessoas se acomodam a isso. E aí tem a ver com o quê? Com o seu desenrolar da sua carreira. Com a sua realização profissional. Então é isso que vai te impedir de você ter a sua realização profissional. Por que disso? Porque você tem medo, insegurança, você não se sente capaz, você se acostuma com essa zona aqui de conforto que não é boa, e aí você passa a acreditar que você está condenado a isso, com a sua mentalidade fixa. Então, o seu sistema nervoso, o seu córtex cerebral, isso está muito alinhado dentro daquilo que a neurociências vai explicar, que estuda o comportamento humano, é um mecanismo que vai ser acionado e emocionalmente que vai te impedir de você avançar com seus objetivos profissionais, de você avançar com aquilo que você tanto quer, que é ter a realização profissional. E aí tem toda uma questão para ser trabalhada e que precisa ser trabalhada. E aí, sabe o que acontece com a sua cabecinha linda? Você olha e fala, tem uma ferramenta, mas eu acho que isso que a Miriam tá fazendo aí, falando, isso não é para mim. E se você acredita nisso e não se permite a fazer o que eu te proponho a fazer, que são ferramentas da programação neurolinguística juntamente com a neurociências, você não vai mudar. Porque se você continuar fazendo o que você sempre fez, vai trazer resultados ou iguais ou ainda piores diariamente. E aí aquilo que eu sempre falo para você. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Em quantas desculpas você tá aqui, ó, falando para você mesmo? Tem pessoas que falam absurdos para si, né? Você é um incompetente, você não é capaz. Que eu tenho certeza que se fosse eu falando isso para você, você não aceitaria e iria brigar comigo. Mas é com você, na sua cabecinha aí falando, você se permite. E aí você cada vez mais vai te jogando na insatisfação profissional e no comodismo. E se acha condenado a isso. Então, a insegurança nas suas próprias capacidades vão te gerar esse bloqueio. E aí você precisa de ajuda para entender o que está acontecendo, essa explicação que eu estou te dando. Porque é comum a gente ter medo, ou de falar em público, ou medo de não dar certo no novo cargo, medo do julgamento do outro. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? E aí tem medo, principalmente, de arriscar novos desafios. Então, se você não se permite arriscar novos desafios, novas competências, de uma forma preparada para isso, não permite a fazer, você não sai da onde você está. Então, provavelmente você está aí pensando, é muito complicado se libertar dos meus bloqueios, porque a Miriam não sabe quais são os meus bloqueios. E a Miriam também tinha muitos bloqueios e continua tendo crenças que muitas vezes me limitam em algumas questões. E eu vou contar para vocês um bloqueio que me impedia na carreira e por que ele ocorria. Eu tive um evento na minha infância em que eu fui fazer uma apresentação de balé. E eu tava com uma vontade muito grande de ir no banheiro. E para quem não sabe como que monta uma roupa de uma bailarina, gente, é uma loucura. Porque assim, a gente veste a calcinha, depois a gente veste a meia, depois você vem com o colã. Aí por cima do colã aí tem a saia, que é, geralmente numa apresentação é toda de paetê e tudo mais. Então, para a gente conseguir ir no banheiro, tem que desmontar tudo aquilo. E aí tava logo na hora de entrar. E aí, o que ocorreu? Eu, criança, pequena, né, sem aquele meu entendimento, a professora falou, segura e vamos lá, vai ser rápido. E aí eu segurei, fui lá, apresentei, e tá tudo bem, fui e apresentei. Só que aí depois nós voltamos, e aí outras turmas foram apresentar, e eu tinha segurado, na minha cabeça eu estava segurando, enquanto criança eu não tinha, né, um nível de maturidade, até mesmo porque a gente, enquanto criança, nós somos podados de colocar os nossos sentimentos e as nossas vontades, né? E aí o que aconteceu? Segurei, só que aí deu vontade de novo, só que aí a vontade da segunda vez, gente, é bem mais forte.
Só que aí estava terminando o espetáculo e a professora, segura! Porque agora nós vamos lá e tal, e tá acabando. E aí você vai no banheiro. Só que quando eu fui, eu não consegui segurar enquanto criança. E aí o que aconteceu? Eu acabei fazendo xixi. E isso os coleguinhas viram, criou em mim um bloqueio. Então, o que eu não queria mais? Apresentar em público, porque eu passei vergonha, riram de mim e eu me bloqueei para isso. E por muito tempo eu fiquei com esse bloqueio. E eu não apresentava trabalho na escola, eu morria de vergonha de tudo, porque eu tinha vergonha do que ia acontecer, do que as pessoas iam falar de mim. E aí, isso me impediu de eu avançar por muito tempo na minha carreira. Por quê? Porque eu não gostava de falar em público. Até que teve um belo dia em que eu tive que fazer uma apresentação de um trabalho na faculdade. E eu sempre fazia o trabalho e uma colega apresentava. E essa colega passou mal e não conseguiu ir. E aí a professora falou assim, ou você apresenta, e eu tinha um domínio do que eu ia falar, porque eu fiz o trabalho, ou vocês vão perder os pontos. E naquele momento, gente, eu falei, gente, não posso perder os pontos. Se eu for perder os pontos aqui, eu sempre fui muito CDF. Tá? E aí eu me cobrava muito, eu queria ter nota para mim boa é 90 para cima. E isso é uma consideração que eu não fui cobrada para, mas é uma cobrança interna da minha. E eu fui lá apresentar, naquele forte impacto. E eu recebi muito... Gente, eu suava, eu transpirava na hora de falar. E eu fui apresentando, eu fui bloqueando. E na minha cabeça ficava, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. E eu fui apresentando. E no final da apresentação, gente, eu tive a minha sala de faculdade que levantou e bateu palma. Eu escutei de colegas meus que falaram comigo assim... Eu não entendi a matéria que foi dada em, sei lá, 20 aulas da professora. E eu consegui, numa apresentação sua, de aí 50 minutos, entender a disciplina agora. E eu fui muito elogiada. E aí eu rompi num forte impacto, novamente, uma crença limitante. Então, todas as vezes que as pessoas falam, fulano é tímido, não fala em público, isso vai bloqueando, é medo, e que precisa, e tem técnicas para serem tratados isso. E a gente tem que descobrir, primeiro, quais são esses seus bloqueios que te impedem, né, e que te deixam insegura, e os medos, justamente para você conseguir o quê? Trabalhar. Eu trabalhei não porque eu quis, mas porque eu fui obrigada a ir lá. A situação me colocou. Então, primeira coisa é começar a prestar atenção em si mesmo. Para você se observar. O que te deixa inseguro? E aí, toda vez que você se sentir inseguro, pega um papel e uma caneta e escreve. Ou num bloco de notas no celular. Passa a se observar naquela situação. Como que seu corpo reage. Justamente para quê? Para trazer a clareza para você. Então, toda mudança, gente, ela causa receio. E até então, para me fazer o estudo da minha gestão de risco é legal. Miriam, eu quero mudar de emprego. Primeira coisa, se organize financeiramente. Faça a sua reserva de emergência. Se você está do lado daí e não sabe o que é reserva de emergência, aproveita para fazer o comentário aqui agora. #Miriam me ensina. Justamente porque isso não nos é ensinado e por isso que a gente tem medo. Tá? E, gente, quando a gente faz essa gestão de risco, a gente vai com medo mesmo, tá? Então, é uma questão que precisa ser trabalhada. Então, toda vez que eu vou mudar de emprego, de casa, qualquer mudança, seja de cidade, aprender uma nova rotina, né? Como tudo funciona, a gente tem a adaptação, que pode levar dias, tem pessoas que gastam semanas, tem pessoas que até meses. Tem, inclusive, uma fala na internet, aprenda uma nova atividade, uma nova atitude em 21 dias. Não tem comprovação científica sobre isso. Não existe. Por quê? Cada ser humano é único. Tem gente que consegue trabalhar uma nova rotina com 15 dias. Tem outro que vai gastar meses, tem outro que vai gastar anos. Então, a média ali, gente, ela não te atende. Então, isso não é real. Então, é algo que você precisa entender e se organizar. Então, toda transição, a primeira coisa é eu entender os meus bloqueios emocionais que podem surgir, né, em grandes mudanças de carreira, e isso é normal de acontecer, todo mundo passa por isso. Vocês não têm noção, quando eu fui sair do meu emprego, que eu estava super insatisfeita, né? E aí, gente, eu estava insatisfeita, mas mesmo assim eu tive medo.
A barriga doeu, sabe aquele frio? Aquela sudorese? Aquela questão de você ficar sem dormir, só você pensando assim, gente, se não der certo, será que eu vou ser capaz? Nossa Senhora, será que eu sei isso? Não, na entrevista falou que eu tinha que ter esse conhecimento, será que realmente eu vou conseguir fazer essa entrega? Mas ainda assim, eu me permiti a ir lá. Por quê? Porque eu me preparei para. E aí eu fui com calma, com paciência, eu fui controlando essa minha ansiedade, eu fui respeitando o meu momento, eu fui buscando atividades para me trazer paz e tranquilidade. E para isso, inclusive eu já fiz no nosso canal um vídeo sobre a meditação, quanto a meditação vai te ajudar, né, nessa questão da ansiedade, do medo, da insegurança. E aí vai lá depois aprender. Você vai tender a desacelerar. E aí vai deixar o trabalho que justamente o que fluir. E é isso que é legal, buscar aquilo que te faz bem, né? Se orientar. Então faça perguntas a você mesmo. Como que você se sente, gente, domingo à noite, sabendo que amanhã é segunda? Responde para mim. Aliás, responde para você. Até quantos domingos você vai passar por isso? Você vai ficar nessa insatisfação? De ficar mal no domingo? Inclusive, eu quero te fazer um convite. Eu quero fazer uma live domingo, 5 horas da tarde. Porque eu sei que é onde você está ali no auge da sua ansiedade. Eu vou fazer uma live super especial, mega ultra especial para você. Eu quero você comigo. Eu quero que você se responda. Você pode ser você mesmo no trabalho ou você precisa fingir ser outra pessoa? Você é você na sua autenticidade, de quem realmente você nasceu para ser, ou você coloca uma máscara e vai trabalhar? Porque eu, Miriam, coloquei máscara por mais de 2 anos, diariamente, né? Outra questão para você se responder. Como que tá a sua autoestima? A sua autoconfiança? Você se sente preparado para desempenhar as suas funções, para se permitir? Isso é muito importante a gente avaliar ao realizar aquilo que a gente faz. Primeiro porque, Miriam, eu não sei se eu consigo fazer bem feito. Gente, aí sabe o que acontece quando você pensa assim? Você vai adiando aquilo que você tem que fazer. Então, por quê? Você se conforta com uma ideia que você aprendeu no passado, que é o seguinte: faça direito ou não faça. Então, como que você acha que você não vai dar conta de fazer bem feito? Você adia. E aí é a armadilha do medo. Você vai procrastinando. Miriam, qual que é a maneira então de superar isso? É entendendo que a tarefa feita é melhor do que não ser feita. Por quê? Primeiro faz, depois melhora. Porque a primeira vez que eu faço algo, eu não vou conseguir ser perfeito tanto quanto alguém que já faz por 3, 4, 5 anos aquela atividade. Isso vale até para academia. Pega aí na academia, faz aí um abdominal. Se você não pratica, você faz com uma dificuldade. Agora pega uma pessoa que faz já há 2 anos. É outro nível. Mas por quê? Porque ela tem tempo de experiência, ela se permitiu a fazer. E talvez o primeiro abdominal dela foi tão ruim ou pior que o seu. Mas ela se permitiu a testar, a fazer. Então esse é o jogo para você, né, aprender a se superar. É fazer. Então, sem mais desculpas. Assim como o perfeccionismo, esse bloqueio está relacionado à insegurança, né? Você precisa entender que é importante dar o primeiro passo. Até porque é fácil inventar desculpas. Eu não li o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não tenho muito tempo sobrando. Só preciso fazer uma coisa antes, e essa coisa vem, você nunca vai. Essas são, então, formas de mascarar, gente, o seu real problema, que é a sua procrastinação. E aí você vai ficando cada vez mais aonde? Na insatisfação. E aí você vai adoecendo. Então, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você que é profunda. Se você não tem tempo para agir na sua insatisfação no trabalho, você vai ter que encontrar tempo para tratar a doença que ele vai te gerar. E eu vou repetir para você.
Se você tá aí com a desculpa que não tem tempo para tratar a sua insatisfação no trabalho, nessa semana que eu tô te convocando, você vai ter que arrumar tempo para tratar a sua doença. Porque insatisfação no trabalho causa doença. Qual vai ser a sua escolha? Porque a escolha é sua, mas as consequências também. Então, eu preciso de algo que você seja proativo no que você precisa fazer. Você precisa ser protagonista da sua vida para mudar a sua história. Foi assim que eu fiz. Eu não esperei ninguém falar comigo. Eu fui lá e fiz. E eu sei essa dor. E tem a forma de evoluir, que é um processo de superação. Então, tem uma ligação direta, gente, com o autoconhecimento. Você precisa desenvolver, conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Para você criar o quê? Uma maior consistência sobre os seus desejos, os seus propósitos, as suas metas, os seus objetivos, porque isso é seu. Então, nós não podemos repensar as atitudes para potencializar a coragem de realizar os nossos sonhos. Eu preciso entender por que eu faço o que eu faço. Justamente para agir. Ah, Miriam, mas e as oportunidades? As oportunidades eu vou atrás dela. Das mais diversas maneiras. Aonde que eu encontro oportunidade? Justamente fazendo network, usando as plataformas, né? Cato, vagas, LinkedIn, fazendo contato, me desafiando. Não é para sair pegando currículo. Tem gente que fala assim, eu quero uma oportunidade. Pega o mesmo currículo e manda para tudo que é vaga. Faz uma leitura da vaga e adapte ao seu currículo de forma que o recrutador, facilita a vida do recrutador. Ele vai bater lá, pediu isso, tá aqui no meu currículo. Pediu aquilo, tá aqui no meu currículo. Eu coloco o meu currículo meio que até na ordem daquilo que é solicitado na vaga. Porque ele vai batendo e fala, nossa, essa pessoa tem o que eu preciso. Opa, tá classificado para a próxima etapa. O problema é que manda aquele currículo, sei lá, de 5, 10, 15 páginas. E o recrutador tem lá 500. Você acha que ele vai olhar seu currículo? Não vai, colega. Porque você não adaptou e não preparou seu currículo para a vaga. Então, a oportunidade eu vou construindo. E aí, eu vou fazendo métrica. Me candidatei para quantas vagas? Fui chamado em quantos? Não fui chamado. Se fui chamado, por que eu não passei? Então, sem medo, sem desculpa, trabalhando a sua segurança, de estar pronto para fazer o que você precisa fazer. Né? De forma que você vai o tempo todo repensando as suas atitudes para potencializar a sua coragem. Para quê? Para você realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Então, a melhor solução seja começar as tarefas o mais rápido possível, para você ir cumprindo. Para você chegar ali depois em tarefas mais, né, longas e até assim finalizar aquilo que você precisa fazer, que somente você pode fazer. Então, é algo fundamental para você pensar. Miri, como vencer então a minha insegurança no trabalho? Agora, gente, que você conhece, né, as causas da sua insegurança, que você foi anotando, né, e isso é importante, porque não tem como eu vencer uma insegurança se eu não sei a causa dela. Tá igual aquele povo, né, que tá lá com febre, tá com dor e começa a tomar analgésico, antitérmico, não vai descobrir qual que é o problema. Na hora que chega buscar uma ajuda profissional, já tá lá com pneumonia. A bactéria já tá comendo o pulmão. Então, se você não sabe a causa da sua insegurança, como que você vai tratar? Você precisa saber. E a partir do momento que você sabe, né, você vai criar as estratégias para lidar com esse tipo de sentimento. E que você vai se permitir o quê? Testar, a fazer, a se autoconhecer, a buscar meditação, a justamente ir avançando. Isso é importante para a gente ir enxergando. Busque a sua segurança financeira, que é um dos maiores medos que a gente tem, que é o que eu falei. Né? Se prepare para isso. E aí, identifique aquilo que causa realmente o seu medo para a gente trabalhar. E fazer reserva financeira. A maioria, gente, das pessoas, o principal medo é em relação à parte financeira.
A partir do momento que eu faço a gestão do risco, que eu tenho essa reserva financeira, isso diminui as minhas preocupações. Outra questão é, procure ajuda profissional. Não tem caminho, gente. Muitas vezes as pessoas não procuram uma ajuda profissional por uma questão do ego. Nossa, eu procurar um profissional, nossa, eu fazer terapia, o que vão pensar de mim? Ninguém tá nem aí pra você não, colega. Você não é a última Coca-Cola do deserto da forma que você tá pensando, não. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque isso é o ego te falando. E o ego tá lá em cima. Você precisa o quê? Ser humilde. Tem várias coisas que eu não sei. Eu participo de mentorias. Eu participo de treinamentos. Eu faço aula todos os dias, gente. Porque tem muita coisa que eu não sei. E se eu não estudar? Se eu não buscar ajuda profissional? Você acha que eu vou aprender como um passe de mágica? Para de se iludir, mágica é ilusão. Você vai ficar iludida até quando? Então, eu tenho que avaliar isso. E aí a gente tem diversas questões, né, em que a neurociências vai nos explicar, que a PNL vai nos ajudar, que tem profissionais para te conduzir. Tudo isso que eu estou fazendo na jornada com vocês foi algo que eu busquei conhecimento, que eu fiz investimento, que eu realmente já apliquei na vida de várias pessoas que tiveram resultado. E antes de aplicar na vida das pessoas, eu apliquei na minha própria vida. Porque a minha missão é o quê? Aprender, aplicar e ensinar para o mundo transformar. Porque eu sei o quanto é desafiador trabalhar insatisfeito no trabalho. O quanto que adoece. Então, eu vou ter que pensar nisso. E aí eu vou avaliando a minha insegurança, o desconforto que eu estou, para lidar com os meus sentimentos. E aí a gente tem vilões que atrapalham o desenvolvimento, o seu desenvolvimento profissional. Primeiro, má gestão do tempo. Segundo, desmotivação. Comodismo e zona de conforto, que eu te falei. Então, isso tudo vai te impedindo de você ter sua realização profissional. Querer agradar aos outros sempre. Quem agrada aos outros deixa de agradar a si mesmo. Não acreditar em si mesmo. Cara, se você, mulher, cara, quem tá aí do outro lado, se você não confiar em você mesmo, quem vai confiar? Pensa comigo. Falta de autoconhecimento. Ego e vaidade. Ego e vaidade, achar que não preciso de ninguém me ajudar, eu sou capaz. E aí vai só tendo problema. Então eu preciso ter práticas diárias para ir amenizando os bloqueios emocionais. E isso é muito importante. Então, meditação, clube de leituras, atividades artísticas, artesanato, atividade física com liberação hormonal da dopamina para você mudar a sua história. Sua história não vai mudar porque você quer. Sua história só vai mudar quando você agir para essa mudança. Você vai agir? Muito cuidado com a questão aí das positividades tóxicas, tá? O que é isso, Miriam? É justamente aquela questão, né? Que a pessoa fala assim, é só ir lá e fazer e pronto, acabou, né? Vai lá, deixa de ser bobo, né? Vai passar. Essa positividade tóxica só vai passar se você descobrir o motivo. Você sabe o motivo do seu medo, da sua insegurança? Porque se você não souber, gente, como que você vai trabalhar isso? Então, muito cuidado com isso, né? Isso hoje nas redes sociais está aí escancarado, né? Pensa no positivo que tudo vai dar certo. Não é? Gente, se fosse pensar no positivo, deixa eu pensar agora, minha conta milionária. Deixa eu pensar agora, eu linda, maravilhosa, esculpida. O pensamento tem força? Tem. Mas tem que ser direcionado com técnicas e ferramentas e estratégias que eu estou utilizando com vocês para fazer você fazer o que precisa ser feito. Então, não é só pensar, é pensar, entender na mudança, entender a causa raiz das suas inseguranças, dos seus medos e agir em prol disso. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você não está comigo, né, na jornada, corre lá. Vamos até o final. Eu não largo a sua mão.
E não largo de jeito nenhum. Justamente porque estamos juntos. Ah, para quê, Miriam? Para sair dessa insatisfação e para sua ação. Ok? Muitíssimo obrigado. Seja e faça a sua diferença, tá bom? Muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve aí. Espero ter contribuído mais uma vez com você e vem comigo para amanhã, tá? Até mais aqui.